Cadê sucrilho? Aqui deitado. Nossa, que fofo! Ah, tá igualzinho um anjo, né? Então, Léo, muito obrigada aí pela sua colaboração. Eu tenho aqui várias perguntas para te fazer. Eu tenho certeza que são perguntas que meu público também quer saber. Boa. Viu? Bora para as perguntas. Leonardo Vamos Nunes lá. está em Portugal e hoje a entrevista é com ele. Ele vai falar dos desafios, das conquistas e tudo mais, né, Leonardo? Muitos Vou te chamar de Léo, né? Porque se eu te chamar de Leonardo, por quanto tempo você morou na Irlanda e por que você escolheu a Irlanda para ser seu local de intercâmbio? Olha, é um pouco engraçado porque eu lembro em 2012, eu estava no Brasil, tinha um trabalho, namorava, estava tudo correndo bem, a vida fluindo, estudava, até o momento que eu estressei no trabalho. Pensei, nossa, não quero mais isso, não quero. E eu já trabalhava há 8 anos na mesma empresa e pedi demissão. Porque eu já não queria mais aquela pressão, já estava muito para mim. E eu sempre tive vontade de morar fora do Brasil. Correto. Mas a Irlanda nunca foi um país que eu pensava em ir. Eu sempre pensei em México, algo mais quente, algo mais tequila, uma coisa mais. E aí, quando eu saí da empresa, eu pensei, tá, ok, eu vou fazer uma viagem para fora, eu quero ter uma experiência fora. Para onde eu vou? Primeira ação minha foi, vou para uma agência de intercâmbio, lá eles vão me dar todas as dicas, eu vou ficar informado e vou decidir. Mas eu já fui para essa agência com a cabeça, vou para o México, ficar lá 3 meses, vou gastar todo o meu acerto lá e pronto. E pronto, ter uma experiência de vida e depois eu me viro, depois eu volto e continuo a vida. Fui para a agência com esse pensamento. E lá, enquanto eu aguardava para ser atendido, eu comecei a olhar os folders que estavam no balcão de atendimento. E vi que tinha lá Canadá, Estados Unidos, Austrália e Irlanda. E aí eu fiquei curioso. Peguei, comecei a ver. E aí eu olhei o da Austrália e fiquei assim, nossa, seria legal se eu fosse para a Austrália. E outra, ela é inglês. Eu vou deixar o México, que é espanhol, ok. É espanhol, uma língua interessante, quero aprender também? Quero. Mas o inglês eu sempre tive vontade de aprender, sempre gostei do inglês. Então, por que não eu já aproveito essa experiência para já aprender o inglês? E pronto, falei, olha, por favor, me fale aqui sobre a Austrália. E ele me deu todas as dicas e tudo, explicou. E eu pensei, nossa, pronto, é para lá que eu vou. Já saí desse encontro, já fui para casa, falei, mãe, vou para a Austrália, não sei o quê. E comecei a já tava com isso na cabeça. E aí ele me mandou por e-mail todos os passos que eu tinha que seguir, todos os requisitos para poder conseguir o visto para a Austrália. Eram mais ou menos uns 8 requisitos. E aí, a hora que eu olhei, eu pensei, eu não atingo nenhum dos requisitos. Aí eu, ok, não vou conseguir o visto. É motivo para ser infeliz? Não, vamos voltar para a agência e renegociar isso aí. E pronto, cheguei lá, fui conversar de novo. Aí o cara me falou da Irlanda. E aí eu, não, mas me fala de Canadá. Aí ele, não, mas tem a Irlanda. Ah, mas me fala dos Estados Unidos. Ah, mas tem Irlanda. Aí eu falei, tá bom, me fala da Irlanda então. E ele falou. E aí eu pensei, nossa, ok, por que eu tô fugindo da Irlanda? Quem sabe é uma oportunidade. Já que eu tô abandonando meu trabalho, tô abandonando minha vida toda no Brasil, pode ser uma oportunidade. Correto. E olha, e eu falo que é Deus. Deus tava assim, ó, Irlanda, tava me cutucando pra eu prestar atenção, que era a Irlanda. E aí, quando eu falei, pronto, a Irlanda, e decidi, caraca, minha vida mudou. Minha vida se transformou. Cheguei na Irlanda, o objetivo era ter uma experiência de intercâmbio, aprender inglês, ter uma experiência fora do Brasil. Fui para lá com o objetivo de passar 6 meses. E já nos primeiros meses, tudo foi tão intenso que eu fiquei até 1 ano, renovei o visto por mais 1 ano, e depois eu renovei e fiquei 3 anos. Na época em que eu morei lá, 3 anos era o limite para poder estudar e trabalhar. Foi assim, eu chorei, mas sorri. Eu passei por tudo, eu fui espancado, eu fui assaltado, mas eu tive as melhores experiências, encontrei o amor da minha vida, eu tive, assim, tudo de bom e de ruim lá, então me fez amadurecer, me fez crescer como pessoa, sabe? Que bom, muito bom isso. Satisfeito por ter participado, né, ter tido essa experiência, né? Nossa, que legal, Léo. Gostei dessa aí, primeira história, né? Primeiro contato com a Irlanda, né? Pois. Ai, que ótimo.
Certo. E aí depois você mudou para Portugal, né? Que atualmente é o seu lugar. E Exato. essa sua vivência na Irlanda te ajudou na adaptação a Portugal? Como é que foi essa trocar a Irlanda por Portugal? Como que você Na fez? verdade, eu troquei a Irlanda pelo Brasil de volta, porque eu ainda voltei. Saí da Irlanda, Ah, sim. voltei para o Brasil, sou de Belo Horizonte, mas resolvi não morar em Belo Horizonte, fui morar em Fortaleza, num Correto. local que eu nunca tinha pisado, nem como turista, já me meti lá para morar. E pronto, me joguei. Como eu sou doido, me joguei, fui morar em mais um lugar, conhecer, foi um outro intercâmbio para mim. E vivi Uhum. em Fortaleza 2 anos. 2 anos? 2 anos. Pensando nessa transição Irlanda, Brasil, já indo para Fortaleza, foi um pouco complicado porque eu estava acostumado já com um jeito europeu, com um jeito irlandês. Chegar no Brasil, eu senti assim uma discrepância muito grande na educação, ou seja, o brasileiro realmente é muito mal educado comparado ao europeu. E eu já É. senti isso, assim, isso foi o que foi mais chocante para mim. O clima eu não vou falar que foi muito ruim não, porque Uhum. eu troquei o frio extremo pelo calor extremo, né? Na Irlanda é frio todos os dias do ano, em Fortaleza é quente todos os dias do ano. Então, assim, foi uma troca justa em relação a isso. Não sentiu Mas, falta do frio? olha, não senti. Era bom ter aquele calor, a praia, poder aproveitar a praia, né? Porque em Dublin tinha a praia, mas era só de enfeite. Como o Sim. sol. Ah, O sol é. é um LED, é uma luz somente. Então, depois de Fortaleza, que eu vim para Portugal. Ou Correto. seja, tive esses 2 anos de experiência, foi bom enquanto durou. Chegou no finalzinho dos 2 anos, já não estava assim. Passei por aquelas dificuldades que normalmente passamos no Brasil. Tive 3 assaltos, fiquei doente, peguei a chikungunya, aquele mosquito me picou. Eu Nossa. fiquei assim, não conseguia carregar uma caixinha de leite. Me assaltaram, tô desempregado. O que eu vou fazer? Foi triste, porque eu tive que abandonar minha pós-graduação. Eu já estava no final dela, faltava menos de 6 meses para terminar. Mas eu É tomei uma mesmo? decisão muito importante, que era, olha, vou abandonar tudo, porque eu sinto que é a minha hora de partir de novo. Uhum. E Portugal sempre foi uma segunda opção, depois da Irlanda. Depois da Correto. Irlanda, Brasil era a primeira opção e Portugal era a segunda. Eu Correto. passei pela primeira opção, vi que não estava dando certo mais e resolvi partir para a segunda opção. Então, essa questão de você terminar um intercâmbio, ou que seja, na Irlanda ou qualquer outro país europeu, enfim, e voltar para o Brasil, como é que você viu isso então na sua vida? Quer dizer, como é que foi esse resultado para você? Porque depois de 2 anos você viu que não foi tão favorável assim como você pensou e você então decidiu ir para Portugal. Quando eu quis ir para o Brasil, eu estava cansado do tipo de trabalho que eu tinha na Irlanda. Eu estava trabalhando em 3 empregos. Eu trabalhava na Universidade de Dublin. Eu tinha um papel que eu era supervisor da equipe de limpeza. Depois eu fazia a limpeza e depois eu saía do segundo trabalho e ia para o terceiro. Eu limpava os ônibus de viagens de Dublin de madrugada, de meia-noite às 3 da manhã. Ah, sim, entendi. E era um pouco precário, porque eu pegava a lanterna do celular com uma mão para iluminar os bancos dos ônibus e com a escovinha lá para escovar, para limpar todos. Ou seja, era um Nossa, trabalho muito, muito difícil, esgotante. Foi tenso, porque eu trabalhava de meia-noite às 3, depois, graças a Deus, eu morava perto de casa, em 30 minutos eu já estava em casa, já estava dormindo, mas aí eu ia dormir de 3h30 às 5, depois acordava às 5 para entrar no outro às 6, 6 às 9, depois 9 às 18, ou seja, eu passava o dia inteiro trabalhando. correto. Então, assim, quando eu saí da Irlanda, eu tava nesse ritmo, foi muito tenso. Eu pensei, nossa, eu não aguento mais isso, preciso voltar. Tô com falta, sentindo saudade de falar o português de novo, porque apesar da gente falar o inglês, sabe aquela. Não consigo me expressar exatamente do jeito que eu sou, falar, e enfim, não me entendem, eu não entendo 100%. E aí eu falei, eu quero falar Correto. português. E pronto. Uhum. Foi isso. Só que aí não foi o que eu imaginei, né? Ah, Tive momentos entendi. bons, conheci pessoas maravilhosas, mas o Brasil tem algo muito ruim, que é a violência, a insegurança. Infelizmente, né? E esse é o ponto-chave. Foi o ponto por eu. É o ponto por eu ter deixado o país. Eu fui para Portugal, eu vim para Portugal naquela época, em 2017, porque o Brasil é inseguro. Só por isso.
Não por causa de empregos, de salário, nada disso, porque eu acho que quando a pessoa é boa, sabe trabalhar, ela se vira de qualquer forma. Só que a verdade. segurança é uma questão pública, né? Se a administração não é ok, não faz o serviço que eles têm que fazer, quem paga é a população. E, sinceramente, eu não Infelizmente, queria né? mais. É. Uhum. Poxa, Léo. Tá, e você agora vive em Portugal e como é que tá a sua vida aí no geral? Você se encontrou de novo? Minha vida aqui é maravilhosa. Olha, desde a primeira semana que eu cheguei aqui em Portugal, eu tive a certeza que era para vir para cá. Nossa, que Eu tive a legal. certeza que tudo o que aconteceu em Fortaleza, o assalto, o fato de eu ter ficado doente, de eu ter perdido o emprego, tudo isso foram sinais que me mostraram que eu devia ir para um outro caminho. E foi só eu chegar aqui, na primeira semana já consegui um trabalho com contrato, o que Nossa, graças a quase nenhum Deus. brasileiro já consegue no início, assim, é muito difícil. Sim. Até porque uma das formas de você ficar legal aqui no país é ter um contrato de trabalho, e eu já consegui isso na primeira semana. E aquilo para mim veio como uma luz. Pensei, pronto, é isso aqui. E a partir de então, tudo fluiu, tudo aconteceu bem. Eu comecei a estudar, resolvi mudar, resolvi abandonar a minha faculdade do Brasil, sou formado em administração com foco em logística. Correto. Resolvi abandonar isso e entrar numa Certo. nova área, a área do exercício físico. Olha que maravilha. Que é o que Tô você está fazendo aí atualmente. Eu estou fazendo, estou quase finalizando, estou no processo de estágio já, faltam alguns Sim. meses pela frente, mas depois é isso, já entro na área como profissional Nossa, que e maravilha. sim, estou muito feliz. Eu sempre gostei disso, na verdade, mas eu Uhum. nunca pensei em levar isso como profissão. Eu sempre levei a parte do exercício físico como um hobby, né? Como um momento Uhum. de relaxar, de desestressar. E aí E um tem dia campo? tem Tem campo, campo tem, aí para tem. profissionais da atividade física? Tem. E mais do que isso, eu sou do seguinte pensamento: mesmo que um campo esteja saturado, que existam milhões de pessoas trabalhando na mesma área, eu penso o seguinte: eu estou entrando na área é para ser bom. Se eu vou ser Correto. bom, eu vou ter o meu mercado, eu vou ter as pessoas com quem trabalhar. Então eu não me preocupo com isso, nunca me preocupei. Eu sei que no Uhum. início pode ser complicado, pode ser difícil. Eu geralmente sou Correto. difícil, sou uma pessoa que eu gasto um tempo até eu começar a desenvolver, eu quero dar sempre o Uhum. melhor. Eu sei que Correto. pode demorar um pouquinho para eu chegar nisso, mas eu vou chegar. E eu não tenho medo. Eu não tenho medo dos desafios que vêm pela frente, não. Eu tenho até tesão nesses desafios. Eu quero que venham mesmo, que eu tô animado. Então é a nossa próxima questão. Me fala aí dos desafios, né? Os Os seus desafios, desafios. os meus desafios na vida. No geral, desafios pode ser aí na mudança de país, né, em Portugal, porque é onde você está hoje, né? Eu acredito que é em Portugal, Olha, o desafio de morar fora hoje de morar fora, é não estar perto da família. Esse para mim é o maior desafio. correto? Quando eu saí do Brasil pela primeira vez e fui para Irlanda, o maior desafio não era isso. O maior desafio era lidar com uma cultura diferente, com uma língua com a qual eu não falava, né? Não falava Correto. inglês, então isso para mim era o desafio. À Uhum. medida que eu aprendi o inglês, isso já deixou de ser o desafio, eu já passei a ter o desafio que é o quê? Era a saudade da família. E aí, Hum, pronto, isso permaneceu e permanece até hoje, e acho que vai ser para sempre, a saudade, a vontade de sempre estar por perto. correto. Então, assim, o meu desafio hoje de morar fora é esse. O resto, para mim, não é desafio. É simplesmente a vida que acontece e tá rolando dia após dia. Uhum. Mas também um desafio que é algo negativo, também é algo bom, porque me faz amadurecer, né? Eu tô longe daquele círculo familiar, daquele cuidado da mãe, do pai. Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que me virar do meu jeito e aprender a viver do meu jeito. E acaba que essa experiência que eu pego, esse amadurecimento que eu pego, depois eu trago de volta em benefício para minha família, né? Hoje eu posso ajudar Correto. eles muito mais do que antes eu podia e que talvez eu poderia se eu ainda estivesse lá com eles. Bem colocado. E as conquistas, Léo? Agora vamos falar das conquistas, né? As conquistas são várias. Primeiro, o amor da minha vida, né? I Me love you. apaixonei Ah, na o amor. Irlanda, É o amor. O amor me é tudo, né? apaixonei.
na Irlanda, É. quase 9 anos atrás, numa balada. Gente, Pois é. Sabe aquela coisa de conta filme? mais, vai contando, que eu tô gostando dessa história. Você É conhece a interessante. pessoa, na mesma noite que você conhece, você fala assim, olha, eu queria te falar uma coisa. A pessoa, olha, eu também queria te falar uma coisa. Eu falei, mas eu acho que não é a hora. E ninguém fala nada, e fica aquele assunto doido. Parecem dois doidos falando. Ah, E no final de um mês, os dois se viram todos os dias. E agora, há quase 9 anos, Uau. casados praticamente, morando junto. E 9 anos já? Que olha só. legal. É, Certo, e outras conquistas? Aí a do amor já tá fechada, né? mas o amor tá fechada. O nosso filhinho recente, que é o Sucrilhos. Sucrilhos. Olha, deixa eu mostrar ele ali de novo. Vem, Ele tá sucrilhos. deitadinho. Ai, meu Deus, que coisa Olha, fofa. Então, primeira conquista, o amor, isso é uma das coisas mais importantes da vida, o amor. Depois, um filho de 4 patas. Tem mais sim. alguma? Sim, várias. Tem o fato de. Hoje eu me considero muito maduro e a cabeça que eu tenho hoje, comparada em 2012, antes de eu sair do Brasil, Uhum. é outra. Eu sou outra pessoa hoje. Por É, todas as experiências que eu passei. Se eu for é falar de bom. todas as experiências, eu vou ficar aqui horas, porque foram muitas experiências. Tanto muito Duas ruins. só. Olha, essa muito ruim é que eu gosto sempre de falar, porque o que aconteceu na Irlanda, essa época que É, eu estudava, eu lembro, inclusive, de datas e horários, tá? Porque eu sou meio doido. Mas foi no dia 7 de janeiro de 2013 2013. e era 6h20 da noite, ou seja, eu estudava até 6 horas, eu estudava de tarde, de 2 às 6, tinha saído da escola de inglês, estava indo para casa, eu morava bem no centro de Dublin mesmo, estava muito frio, né? Janeiro, um dos meses mais frios, eu com Janeiro. as mãos dentro do casaco, caminhando feliz com meu cachecol, me achando europeu no país mais seguro do mundo. Do nada, Nossa. eu sou atacado por um rapazinho, devia ser bem novinho, eu não sei. Eu não consegui ver o rosto dele, mas ele me atacou, ele veio por trás, me prendeu o meu pescoço, eu não conseguia reagir porque eu estava Nossa, com as que. mãos presas no casaco. Eu não entendi o que ele Nossa. queria, ele falava, além de falar inglês, ele falava com um sotaque muito forte, eu não percebia nada, eu só gritava e ninguém me ajudava, e ninguém aparecia. E aí eu pensei, gente, o que está acontecendo? E o meu medo era de eu estar sendo machucado, me cortar o meu pescoço. Eu olhava para ver se tinha sangue e não tinha, mas eu sentia muita dor. E aí, até o momento que eu consegui soltar um dos braços e dei uma cotovelada nele, achando, né, eu de 1,86 m, pronto, vou ganhar a briga. Foi só eu reagir dessa forma, ele conseguiu vir com a outra Ai, mão e me. desculpa, Léo. Ai, meu Deus. Ah, não. Pronto, eu já vi que já não tinha mais condições, porque eu Mas já. era um só? Na minha cabeça eram vários. No final eu descobri que era um só. Eu conto essa história, as pessoas pensam assim, gente, não é possível, um só. Você tem um metro e Não, oitenta e pá. seis. Eu falei, olha, mas o jeito que Não. aconteceu não dá. É, não, não tem como. Você não estava esperando, né? Eu tava assustado, você acaba perdendo a noção. E Uhum. aí eu vi que eu não conseguia mais lidar com isso. Eu parei de gritar, estiquei esse braço, que era o único que estava solto, o outro preso ainda no casaco. Ele viu que eu não ia reagir mais, ele mesmo enfiou a mão no meu bolso, pegou uma capinha assim, era uma capinha preta, tirou, viu que era o iPhone, saiu correndo, eu caí de joelhos, já estava meio sangrando no nariz. Oh my God. Nossa. Aí eu olhei pro lado, eu vi ele correndo, ele estava todo de cinza, todo de Adidas, com capuz. Ou seja, bem o estilo dessas pessoas em Dublin que gostam de fazer essas Sim. coisinhas, né? Uhum, correto. E naquela hora foi um dos momentos mais tensos que eu tive depois que eu saí do Brasil. Eu pensei, Nossa, gente, Léo. eu pensei que estava indo para Irlanda, num dos países mais seguros do mundo. Isso eu fui em outubro, e em janeiro acontece isso, ou seja, 3 meses Nossa, depois. muito rápido, né? Eu fiquei traumatizado, mas graças a Sim, Deus eu tinha amigos brasileiros. graças a Deus. No meu curso de inglês, eu contei a história toda, eles me deram força, porque a minha vontade era de voltar para o Brasil já assim que terminasse o curso, assim, estava super desmotivado, mas eles me deram força, e essa força foi essencial, porque essa força foi o que me fez ficar lá, e aí tudo passou a acontecer depois disso.
eu comecei a trabalhar, eu conheci o Otávio, comecei a namorar e tudo foi fluindo. Graças a Fui Deus. criando as minhas raízes na Irlanda, né? Correto. Essa foi uma das cenas que foi horrível, mas eu gosto de falar, porque às vezes a gente vai para um intercâmbio pensando que o lugar é super seguro, que nada vai acontecer, mas a gente tem que cair na real que em qualquer lugar pode acontecer qualquer coisa, então fique esperto. Pode ser um lugar seguro, pode ser um lugar inseguro, pode acontecer qualquer coisa, então esteja de olhos abertos. Boa dica essa sua, viu, Léo? E a positiva? Vamos para a positiva agora, que a triste, até eu fiquei triste, né? Vamos para a positiva agora. Olha, positivo eu posso falar que o fato de eu estar me descobrindo nessa nova carreira, nessa nova profissão, é o positivo. Porque eu vivi a minha vida toda no Brasil trabalhando num emprego que eu até gostava, mas eu não era apaixonado por aquilo. E quando eu decidi trabalhar numa área em que eu sou apaixonado, eu acho que eu fiz a troca mais justa. E todas as experiências que eu vivi até aqui foram importantes para eu tomar essa decisão de iniciar nesse novo caminho, sabe? Então, o positivo eu posso considerar que é isso. É essa a chave, né, na minha cabeça, que virou e pronto. Correto. Segue esse caminho e que vai dar tudo certo. Ai, que bom, Léo. E depois dessa sua experiência e tudo, quais são as 2 dicas que você daria para alguém que deseja fazer intercâmbio ou morar no exterior? Quais são as 2 dicas que você deixa hoje aqui para os seguidores? Sim, a primeira dica é, quando vamos fazer intercâmbio, é normal que a gente queira se afastar de brasileiros, porque quero aprender a língua local, seja espanhol, seja inglês ou qualquer língua que for. No caso da Irlanda, você quer aprender inglês, você vai tender a ficar mais com quem fala inglês e abandonar os brasileiros, mas eu falo o seguinte, os brasileiros podem ser aquelas pessoas que, de certa forma, vão atrapalhar, que não vão deixar o seu inglês desenvolver, mas vão ser aquelas pessoas que vão te ajudar. Então, saiba honrar a sua cultura, o seu povo, saiba se relacionar, faça amizades, porque isso é o que vai te levar para frente. Momentos ruins acontecem com todo mundo. Correto. Só que você precisa ter força para poder ultrapassar esses momentos ruins. Eu vou te falar, a minha experiência é que os brasileiros que apareceram na minha vida nesses últimos, sei lá, mais de 10 anos, eles foram a força que me fizeram ultrapassar os meus objetivos. Então, a dica que eu daria é essa, não se feche para o seu país, para as pessoas do seu país, porque elas têm muito o que acrescentar na sua vida. Boa E já dica. partindo nesse contexto, a questão da amizade. A amizade é essencial. Você se abrir para o mundo, se abrir para as pessoas. Correto. No começo eu falei, se abra para as pessoas do seu país, sua cultura, enfim. E agora eu falo, não, se abra para todos, né? Correto. Seja uma pessoa aberta para amizades, para conversar, para dar conselhos, para ouvir, fazer amizades com outras pessoas, outras culturas, conhecer outras culturas, né? Tirar aquele preconceito que às vezes todo mundo tem, algum tipo de preconceito, seja com um lugar, ou com um costume, ou com uma pessoa, enfim. Deixar isso de fora, tentar, assim, ser uma pessoa aberta de verdade, né? São as 2 dicas que eu deixo para quem quer fazer intercâmbio, que eu acho que são super válidas. Nossa, que maravilha! Amei essas 2 dicas aí, viu? Muito bom. São importantes. A pergunta que eu ia te falar, você fez faculdade aí, está fazendo ainda? Antes da pergunta, deixa eu só mostrar, olha, o símbolo de tanto que eu gosto da Irlanda, olha. Olha, gente, que maravilha! O trevo. É o trevo escrito Sláinte. A Islândia, cheers! Para quem não sabe, exatamente, cheers. Legal, A Irlanda é um país maravilhoso, né? É assim, quem conheceu a Irlanda, você pode conhecer o mundo inteiro, mas não vai ser igual. Léo, a respeito da faculdade, você faz faculdade de física, né? Educação física aí. Como é que foi para você ingressar na faculdade aí? Qual foi o passo a passo? Se você teve um passo a passo? O fato de você ser brasileiro, isso facilitou? Como é que o fato de você também ter uma faculdade no Brasil, isso facilitou alguma coisa ou não tem nada a ver? Como é que foi assim essa sua entrada na faculdade aí? No Brasil eu fiz faculdade. Aqui em Portugal, o curso que eu faço não é considerado faculdade, ele é como se fosse
um curso técnico. Ah, tá. No Brasil existe o curso tecnólogo, Sim, que é um curso reduzido no tempo, mas aí ele é específico numa correto. área, numa área do Uhum, conhecimento. Aqui em Portugal existe isso. Esse curso que eu faço, ele é específico, ou seja, eu entrei no curso para ser personal trainer, para dar aulas individualizadas e aulas em grupo, né? Grupos correto. de vários tipos de aulas, enfim. E claro que quando eu comecei a estudar, eu pensei em entrar na faculdade. Eu vi que existem vários programas, existe inclusive um programa chamado Sub-23 para todas as pessoas que têm mais de 23 anos e querem entrar na universidade. Eu poderia participar desse programa, mas como o meu foco era esse, de ser personal, de Sim, atuar em aulas de grupo, eu pensei, ok, eu não vou fazer o outro curso, vou fazer esse que é específico, vai ser em menos sim, tempo, eu vou conseguir ter a cédula, ter o conhecimento necessário para atuar, e a partir daí eu posso fazer vários cursos para me atualizar e agregar conhecimento. correto. Não foi difícil, toda a minha bagagem profissional e de estudos no Brasil, apesar de não serem da mesma área, elas foram essenciais para eu poder Uhum, iniciar nessa nova caminhada aqui, porque eu trago aquela experiência, né, de lidar com as pessoas, uhum, e isso é correto. super bem-vindo aqui. Mas em relação a custo, Custo. você paga ou é um programa do governo? Ah, não, não é um programa do governo, é um curso privado e eu pago, na verdade, assim, eu paguei o curso à vista, ele custou 2.200 euros, Por, 2.250 por 2 anos? pelo período todo do curso. Nesses dois Uhum, anos está incluído todas as aulas teóricas, mais os 6 meses de estágio. correto. E pronto, paguei esse valor à vista, mas se eu não quisesse pagar à vista, eu poderia ter parcelado com juros, Hum, mas para mim foi então melhor à tem vista. facilidades, né? Tem facilidade. Tem O que eu facilidades. precisei em relação ao Brasil era só ter o meu certificado de conclusão do ensino médio. Só isso, então, com isso a Só pessoa isso, consegue ingressar num curso aí de é, nível técnico, vamos dizer sim. assim, Ou superior, isso. ou superior também? Também. Nossa, Mas aí legal, né? esse certificado, ele precisa daquela burocracia toda, né? Precisa ser registrado em Sim, cartório, sim, tem né? que ser reconhecido, tem que ser. Tem É um um monte de processo coisinha, longo, um processo que dura detalhezinho, alguns né? meses, mas aí, É. tendo tudo isso certo, é suficiente para poder ingressar aqui. Nossa, que legal, né? Que, É. que bom. E você, por um acaso, já usou o sistema de saúde aí, saúde pública? Já usei pública aqui não. Eu já usei na Não? Irlanda. Como é que foi o sistema de saúde quando você usou aqui na Irlanda? Olha, foi maravilhoso. Foi perfeito. Eu utilizei uma vez só, mas foi uma vez muito tensa, porque eu tive pedra nos rins. Correto. Foi no mês de junho de 2013 e eu fiquei muito mal mesmo, com muitas dores. Eu tava me sentindo horrível e eu Cookie, fui no hospital. Eu lembro, era até o St. Vincent, em Dublin 4, Tammy. e eu tinha o seguro de estudante na época. Não sei se mantém Seguro esse seguro, mas era um seguro que governamental. É governamental, que a gente obrigatório, pagava, mantém. eu acho que na época era 100 euros e valia pelo período do curso inteiro, no meu caso, um ano. E aí eu utilizei esse seguro, fiquei 3 dias internado num quarto maravilhoso, parecia uma suíte de hotel, 5 estrelas, que tinha uma TV, screen com jogos, não sei o que, tinha comida a cada tantas horas. Eu falei assim, gente, é melhor que lá em casa. Eu falei, eu quero ficar aqui nesse hospital. Melhor que lá em Falei, casa meu é Deus, ótimo, tá hein? muito bom. E aí, pronto, olha, a minha experiência foi fantástica. Eles conseguiram tratar o meu problema. Graças a Deus, não precisei de cirurgia. No último dia, a pedra saiu. Aleluia. E, nossa, aleluia, porque eu já estava sofrendo com a ideia de cirurgia, Imagine. E mas a a dor, pedra né? A dor saiu. na pedra. A dor no Nossa. rim da pedra. E como é que foi a questão financeira? Como foi o pagamento? O fato de O, você ter o seguro estudantil. O fato de eu ter o seguro fez com que eu pagasse 100 euros pelos 3 dias de internação por todos os cuidados. Ou seja, Menino, não sei se mantém assim hoje, mas na época era assim. O seguro, ele diz que tudo que você precisar, você vai pagar no máximo 100 euros. O resto, o Estado paga por você. Foi isso que aconteceu. Eu paguei 100 euros pelos 3 dias de internação, por todos
os cuidados que eu tive pela comida, pelos medicamentos e tudo, e ainda pude parcelar esse valor em 3 vezes na época. Maravilha, hein? Ou seja, Então, a esse Irlanda é seguro uma mão. obrigatório, por isso que eles frisam tanto, né? Tanto as escolas quanto as agências, né? Nessa questão do É, seguro governamental, né? vale muito, vale assim, nossa, é o que mais vale, de Porque verdade. o particular, o seguro particular, nem sempre ele te atende, porque ele só atende coisas emergenciais. Se não é emergência, depois tem uma burocracia por trás para poder te fazer o reembolso, aquela coisa toda, né? Uhum. Gostei de saber dessa experiência, porque geralmente as pessoas ficam muito preocupadas com essa questão de você estar fora do Brasil e precisar ser atendido, Sim. precisar de alguma coisa em relação à saúde, né? Então, boa experiência essa aí. Aqui em Portugal eu já tenho experiência com serviço público, porque como o meu trabalho ele fornece o seguro, né, privado, Correto. então para mim era uma melhor opção optar por ele. Então todas as vezes que eu precisei utilizar aqui foi o privado, que também não é Ah, tá. caro, né? Eu pago bem baratinho assim, mas eu poderia falar pelos meus amigos, pelas pessoas que eu conheço. Eu tenho vários amigos aqui que utilizam o serviço público aqui e funciona muito bem. O público você ainda paga um valor, mas paga um valor mínimo, é tipo 4,50 € por consulta. Só que tudo é Hum, agendado, né? Você precisa agendar, os agendamentos demoram alguns meses. Então, assim, eles atendem bem, eles fazem o trabalho deles bem, só que leva um tempo maior. Quando você precisa de uma urgência, aí eu já não posso opinar em cima disso. Mas quando é algo correto. marcado, consultas com especialistas ou com clínico geral, funciona tudo muito bem marcado. Correto. Muito bom. Bom, Léo, você tem mais alguma coisa para acrescentar? Alguma dica? Olha, eu acho Ou que eu já falei até demais, né? Eu que era tímido, nem parece mais que sou. agora já pode falar para o mundo. Quando você vê, então, essa entrevista, aí você vai falar, gente, Agora eu agora sou um isso não sou geminiano eu. falante. Hã? Um geminiano falante Ah, agora, porque antes eu era um geminiano. geminiano. Eu tô na minha segunda cara, porque às vezes a minha cara é ficar quieto sem falar nada. Também me fala um É, pouco dele. Vamos falar agora de signo, porque me chamou a dizem, atenção. dizem que gêmeos, por mudar de humor muito fácil, tem essas duas personalidades. E normalmente, eu sou aquela calada no meu canto, cara fechada. Foi por isso que, olha, eu fiz a outra tatuagem e agora eu Me sou fala o dessa rei outra das aí. Essa tatuagens, aí né? é o segundo, é dois em algarismo romano. O que quer dizer? Na verdade, não é. Também pode ser o 2, mas é o símbolo do signo de Gêmeos. Ah, E meu Deus. eu fiz essa tatuagem exatamente como uma autoaceitação. De que, claro, eu acredito que as pessoas não têm que, o signo diz que você é assim e vai morrer assim. Não. As pessoas Não, são correto. o que elas querem ser. Se elas querem melhorar, elas vão trabalhar para aquilo. Mas existe um perfil, uma personalidade que todo mundo tem. E eu me Correto. identifico muito com o que o signo de Gêmeos fala para os geminianos. Ou seja, eu, como geminiano, eu me identifico muito com o que é dito. Só que eu sempre tentei fugir disso. Eu sempre fui Verdade? daqueles assim, não, o signo fala que eu sou assim, só de raiva não vou ser assim, porque eu quero provar que eu não tem que ser assim. Não tem Só que nada a depois de um ver. tempo, não tem nada a ver. Só que depois de um tempo eu pensei que eu não tenho que provar nada pra ninguém. E outra, Correto. se eu já tenho às vezes são dons, às vezes são defeitos, se eu já tenho isso naturalmente, pra que fugir disso? Pronto, é só encarar do jeito que é. Se eu quiser mudar, eu mudo. Se eu não quiser, eu assumo e pronto. E pronto, essa tatuagem veio nesse sentido, de que agora eu não me importo mais com rótulos, com críticas, com nada. Eu sou o que Um sou. lado Irlanda, um lado geminiano. Exatamente. Casou bem, né? E Um aqui geminiano atrás na tem umas Irlanda, morando em asas. Portugal. E essas duas asas quer As dizer asas o da quê? liberdade. A liberdade para mim é o Boa! principal da vida. Coisa de anjo, né? Asas, anjos. Maravilha. Olha, Léo, amei falar com você. Também foi maravilhoso. Foi ótimo, foi muito bom. Eu agradeço. Pode Eu também. deixar aí deixar o link do seu Instagram, porque você vai ser agora um personal trainer, pode te chamar assim? Exatamente. Personal Você trainer. já decidiu a área que você quer atuar? Se é com idosos, se é com... Inicialmente com idosos e crianças. Ou Ah, seja, o você vai extremo. voltar aqui de novo, porque você vai ter que dar dicas de como viver bem a partir dos 35 anos, que é o point do meu canal.
Com certeza. Você Com vai certeza. estudando já o tema, porque Vamos os meus botar as seguidores pessoas têm que se para manter na ficarem linha ali, ó. ativas, saudáveis. Ativos, saudáveis, Isso mesmo. desenvolvidos, né? Então tem que ter alguém como você para dar as dicas aqui, hein? Vai voltar. Com certeza. Muito bom, Qualquer então. momento, vai ser um prazer. Ah, perfeito. Então tá bom, vou deixar você em paz, porque você tem muito para fazer aí. Seus assignments. Como é que chama aí em Portugal? Muitos relatórios de estágio para fazer. Relatórios de estágio. Só 36, tá bom? Só 36. Só isso? Eu já fiz 14. Tá faltando 22, tá bom? Não, você termina isso já. Boa Já, sorte já. aí no seu final de... Já terminou o estágio? Não, ainda faltam uns 3 meses para cumprir as horas. São quantas horas de estágio, quantos meses aí? Como é que conta? São 400 horas. Os meses 400 variam horas. de acordo com o desempenho do estagiário, né? Você que vai determinar, né? Mas eu você faço... tá gostando? Como é que tá o estágio? Tá atendendo a sua tá expectativa? perfeito. Tá gostando? Inclusive, essa semana, o manager lá da área dos PTs, ele veio conversar comigo, perguntou se eu estava satisfeito. Eu disse que estava muito satisfeito. E eu trabalho muito pelo feeling, né? Quando eu estava finalizando a parte teórica do curso, eu tive a oportunidade de visitar todos os clubes para escolher qual deles eu queria estagiar. Correto. E aí, eu escolhi o primeiro, que era esse que eu estou. E quando eu conheci, naquele momento eu pensei, pronto, é aqui que eu quero. Eu não quero nem conhecer os outros. Nossa, e olha, eu já tomei legal. a decisão por isso. E pronto, a minha decisão foi perfeita, porque eu tô muito satisfeito lá. Nossa, que bom. Eu desejo tudo de bom para você. Sucesso aí na sua nova área. Obrigado. E no futuro você volta aqui para dar dicas de saúde para os meus seguidores. Olha, no futuro... Dicas de saúde a partir dos 35 anos. Você sabe nós que vamos essa voltar é a chamada aqui... do meu canal. Com certeza. Vamos voltar aqui fazendo exercício ao vivo. Eu e você, para poder motivar todo mundo. É isso aí. Suas redes sociais é Instagram. Isso, eu te passo e depois coloca Posso aí deixar na no parte. Link Exato. Para pessoas visitarem. Sim. E para você dar consultas online. Já Consulta começa online, aí mandando não. ver. Consulta online não, mas dicas eu dou. Legalmente não é permitido. Pode não? Não, ainda não. Só quando você tiver o documento? Depois tiver o documento. Mas de qualquer forma vai ter o seu contato para as pessoas conhecer o seu trabalho, pedir dicas. E você vai voltar no canal. Então, no canal você vai ter a porta aberta. Então pronto, eu te desafio então, Rê, no próximo encontro nosso, ó, roupinha de academia aí, para fazer uns exercícios. Pelo menos uns 20 minutos de exercício eu faço aqui, você faz aí e a gente motiva todos que estiverem assistindo. Amei, perfeito. Eu vou amar porque eu tô com uma pochetezinha aqui que tem que ser tirada. A nova chamada, né? Para a nova série de vídeos. Você com barriga, a partir dos 35 anos, que fez aniversário e criou uma barriguinha. Venha para poder queimar umas calorias. Olha, eu amei, já tá fechado, já tô aqui com a caneta na mão para escrever isso aí. Você arrume tempo, hein? Porque você é ocupado. Com certeza, olha. Então, bora. Beijo no coração, tudo de bom para você. Sucesso aí na sua nova área. Amei falar com você. Também amei. Beijo. Até a próxima. Beijo. Beijo. Tchau.